Meus irmãos, em Efésios 6,17, diz que a espada fala da armadura de Deus e menciona a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vai falando da armadura de Deus para vencermos as ciladas do inimigo. E ele fala da espada. Ele diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas eu pergunto, espada de quem? Espada de quem? De Deus? Será que às vezes a gente não tem usado essa espada como espada nossa? A espada é do Espírito. Que pessoas têm usado, e a gente não precisa olhar para o hoje, se a gente olhar para a história, tem usado esta palavra como espada para ferir pessoas. Como espada para matar pessoas. E nós vimos isso. Nós não vimos, mas nós lemos sobre isso. Espada de quem? Tem um momento em que Jesus, lá em Lucas 10, 26, ele faz uma pergunta. Ele diz, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Como você a lê? A questão não é o que está escrito ou não está escrito, mas é como é que você está lendo o que está escrito. Como que você tem lido isso? Lido isso como uma espada do Espírito que muito mais divide a sua alma e espírito e convence você de tantas coisas, você tem usado essa espada como uma espada para dividir pessoas ao meio. Em Oséias 6,6, ele diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E Jesus usa esse texto lá em Mateus 12,7 para dizer, se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo, misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Qual a impressão que nós temos aqui? É Jesus dizendo, vocês não entenderam. Por isso ele diz, como você a lê? Vocês não entenderam. Se vocês tivessem entendido o que está escrito, lá em Oséias 6,6, vocês não teriam matado e sacrificado tantos inocentes. Aí a pergunta de Jesus, como você a lê? Russell Shedd, quem já ouviu falar de Russell Shedd? É aquela Bíblia Shedd. Já viu a Bíblia Shedd? Russell Shedd é um grande estudioso da palavra, um biblicista. E eu estava numa conferência uma vez e o Russell Shedd falou do 5º evangelho. Você sabe o que é o 5º evangelho? Porque vocês sabem que nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os livros que falam da vida de Jesus. E Russell Shedd fala do 5º evangelho. Qual é esse 5º evangelho? E ele diz, o 5º evangelho é tudo o que você escolheu dentro dos 4 evangelhos e guardou em separado assim, aquilo é o seu evangelho. Você olhou e disse, aqui Jesus está mandando amar o pobre. Não, isso aí não bota no 5º evangelho não. Jesus está mandando aqui, dizendo que a gente tem que construir uma torre e tem que fazer, beleza, isso aí bota, pode colocar. Esse aqui, não, esse não bota no 5º evangelho não. É aquilo que você escolheu para crer, entende? Dentro dos 4 evangelhos, você escolheu para crer em algumas coisas. Ele chama isso de 5º evangelho. Esse 5º evangelho é uma desgraça. Porque esse 5º evangelho é uma tentativa de tirar do evangelho aquilo que te convém, para viver apenas aquilo que te convém, e viver um evangelho pela metade. Viver um evangelho pela metade. A gente diz fácil, mas às vezes pode ser um evangelho difícil, viu? Porque às vezes o pessoal faz o 5º evangelho só com a parte difícil. Esse 5º evangelho não necessariamente é um evangelho mais fácil. Às vezes a galera pega só os textos que tem cheiro de enxofre e bota no 5º evangelho. E passa a olhar apenas para aqueles textos, é o 5º evangelho. E sabe qual é o desafio que nós temos, meus irmãos, como igreja? É de viver o evangelho todo. De viver o evangelho todo.
E o evangelho todo não está só nos 4 primeiros livros da Bíblia, ele está na Bíblia toda, porque a Bíblia fala de Jesus do começo ao fim. É viver o evangelho todo. Quando Jesus foi tentado, Jesus estava 3 tentações. A de pedra, transformar as pedras em pães. Aquela tentação de se jogar do pináculo do templo e os anjos irem lá e pegarem Jesus. E a terceira tentação, que levou ele a um lugar mais alto que tinha, que mostrou tudo e disse, olha, se você se curvar, tudo isso aqui será seu. E na segunda tentação, está no versículo 5, 6 e 7, diz que o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Está escrito, também está escrito. Essa é uma receita para vivermos o evangelho todo. O evangelho todo não se vive tirando partes da palavra, mas abraçando a palavra toda. Está escrito, mas também está escrito. Jesus não diz, está escrito não, mas não é assim não. Não, Jesus fez isso não. Jesus está, mas não está. Não, Jesus diz, ele está escrito. Aí Jesus olha e diz, também está escrito. Percebem? A gente vai para Mateus 12, Mateus 12 tem uma guerra de está escrito, também está escrito. Não vou ler esse texto não, mas fica para dever de casa. Tarefa da semana, lê Mateus 12, porque é um conflito de Jesus com os religiosos, toda hora chegando para eles dizendo, está escrito. Aí Jesus, também está escrito. Está escrito, ele também está escrito. Ele não usa essa expressão, mas o embate é esse. Está escrito, também está escrito. Está escrito, também está escrito. E às vezes, meus irmãos, nós vivemos numa briguinha para saber o que está escrito que é verdade, quando na verdade as duas coisas estão escritas, entende? Ah, mas não é meio paradoxo? É, e a fé cristã é cheia de paradoxos. Não é incoerente ao olhar humano, pode ser, mas a fé é isso. É uma mistura de um bocado de coisa que você acha que não dá certo junto, e só vai dar certo quando você juntar. Entende? Aí fica o pessoal brigando, o está escrito, e querendo calar com o está escrito. Se alguém quiser calar sua boca com um versículo, você cala a boca dele com outro, não é? Pastor, mas eu não sei, o que é que eu faço? Então manda só calar a boca. Mas não aceite que ninguém chegue com um versículo isolado calando sua boca. Porque o evangelho não se faz com um texto isolado, não se faz com uma verdade desassociada das outras. Não se faz de um conceito desassociado dos outros. Em João 8, de 3 a 5, em João 8 nós temos o episódio da mulher pega em adultério. E a pergunta que se faz lá é, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Entende? Vocês percebem como tanto o diabo como os religiosos chegavam para Jesus com os textos? Invocado isso, né? Chegava para Jesus com os versículos. Aí Jesus pegava e também está escrito. Mas tu está curando no sábado, a lei diz que não pode. Qual é o homem que um boi caindo no buraco no sábado, não vai lá tirar o boi, quanto mais vale? Jesus usava tanto a própria palavra, como usava a lógica e a sabedoria do seu coração e do coração de Deus, para calar contextos isolados ou contextos já superados. E como nós temos esse desafio, meus irmãos? Eu vi uma frase que diz assim, às vezes, as árvores não nos deixam ver a floresta. Às vezes as árvores não nos deixam ver a floresta. Você olha para um textozinho isolado, olha para o outro textozinho isolado, olha para o outro textozinho isolado, mas como o teu olhar é tão focado, você não consegue ver a floresta. Eu entrei num site Jus Brasil, acho que é isso. Tinha um artigo lá falando de uma questão judiciária. E um dos argumentos hermenêuticos usados naquela petição, naquele artigo,
era que quem só vê uma árvore não enxerga a floresta. Justamente fazendo esse contraponto da lei. A lei está aqui dizendo isso, mas a lei também, quem aqui é advogado sabe muito bem disso, não é? A lei está dizendo isso, mas a lei também diz isso aqui. A lei diz isso aqui, a lei também diz isso. E você sai fazendo, mostrando as árvores para tentar enxergar o quê? A floresta. Martin Lloyd Jones, um grande biblicista, escreveu vários livros. Ele fala também sobre isso. Na interpretação bíblica, nós ficamos tão presos à letra e à questão específica que nós não enxergamos a floresta. Ou somos especialistas em conhecimentos particulares, específicos, pensados, mas não temos um entendimento a respeito da floresta, da revelação geral, daquilo que Deus nos tem dado e tem colocado sobre nós. Entende, irmãos? A gente precisa pegar o evangelho todo e ter um olhar não tão focado. A mulher pega em adultério. Pegam para Jesus e Jesus diz, Moisés disse que é para apedrejar. Você vai dizer o quê? Aí Jesus, vocês sabem, Jesus se abaixa, escreve lá no chão. A tradição diz que ele escrevia no chão o pecado das pessoas. E aí diz que foi saindo um, foi saindo outro. Os mais velhos saíram primeiro, tinha mais pecado. Os mais novos, né, achando que dava para esconder, ficaram mais um pedaço. E quando você é novo, você acha que dá para esconder as coisas. Quando você fica mais velho, você percebe que não dá para esconder mais nada. Nem as rugas. Imagina os pecados. E aí você vai, sai escrevendo, saiu os mais velhos, depois os mais novos também foram saindo devagarzinho. E aí Jesus, temos o episódio para mim clássico na palavra do Evangelho, onde Jesus olha e diz para aquela mulher, onde estão os que te condenaram? Diz, mestre, eles se foram. Jesus olha para aquela mulher, ela se levanta e ele diz, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Percebe? Como é que é fatiar esse texto? Como é que fatia esse texto? Não dá para fatiar. Mas nós temos os xiitas evangélicos. E o xiita, existem dois tipos de xiita. Existe o xiita da lei e existe o xiita da graça. Xiita da graça, e pode. O xiita da lei, ele fica aqui dizendo assim, ó, vai, não peques mais. O xiita da graça, ele fica aqui, nem tampouco eu te condeno. Entende? O que é o evangelho? Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. A gente às vezes se pega naquilo que é mais conveniente para a gente e sai construindo uma anomalia de uma série de coisas. Na nossa igreja, a nossa tendência é de ser mais xiita da graça ou xiita da lei? No discurso oficial de ser xiita da graça, né? No discurso coletivo, tem de todo tipo. Concordam? Concordam? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar muito? Delbrando. E o Debrando. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar muito? É entender e toda hora me vigiar e entender que a graça não muda a verdade de Deus. Talvez você precise também recordar disso. E o outro vai dizer assim também, que a verdade de Deus, ela não é condicional para o derramamento de sua graça. A verdade absoluta, a graça absoluta. Elas andam juntas, mas elas não são dependentes uma da outra. Entende? É difícil, né? É difícil. Elas andam juntas, mas elas não dependem uma da outra. Elas não existem sozinhas e ao mesmo tempo não dependem uma da outra. Porque não está dizendo, se você não pecar mais, eu te perdoo. Está dizendo, eu te perdoo.
E está dizendo também, não peca mais. Está dizendo as duas coisas. E às vezes a gente fica dizendo, mas se você continuar pecando é porque você não foi perdoado. Se você não mudar a sua vida, você não está vivendo a vida cristã direito. Se você continuar fazendo, e às vezes o outro fica do outro lado, dizendo, não, mas relaxa. Deus é Pai. Sabe, Deus é graça. Deus nos ama. Você não precisa mudar a sua vida. E eu digo para você que realmente você não precisa, mas deveria. Porque a transformação da tua vida, ela não é para você chegar no céu, é para você viver melhor. O abandono do pecado não é para que através do abandono do pecado você consiga merecer um lugar no céu, porque aí não seria graça. Mas o abandono do pecado é porque o pecado continua sendo morte para as nossas relações, continua sendo morte para a nossa vida, para o nosso mundo interior. Então, quando Jesus está dizendo, vai e não pecas mais, ele está dizendo, mulher, agora vai. E vive uma coisa diferente, porque essa tua vida não presta. Entende? Se a gente fica nos polos e não trabalha essa coisa do está escrito, também está escrito, também. É saudável isso. E como é saudável dentro do corpo de Cristo, nós temos a liberdade de eu dizer, está escrito. Aí você diz, mas também está escrito. Aí eu digo, é mesmo. Como nós precisamos de todas as vozes. Como o corpo precisa de todas as vozes. Como é importante todas as vozes. Para que na multidão de vozes, nós possamos encontrar a voz do nosso Deus. Não estou falando na maioria não, tá? Porque esse negócio de dizer que a voz da maioria é a voz de Deus é uma mentira. Alguém acha que a voz da maioria é a voz de Deus? Mas na multidão de vozes, das vozes do corpo, daqueles que têm sido capacitados pelo Espírito para poder revelar, para poder falar a palavra, para poder interpretar a palavra, na multidão dessas vozes nós encontramos, mas tem que ser o evangelho todo. Eu digo, está escrito, você diz, está escrito, mas está escrito também, mas está escrito também, mas está escrito também. E no final a gente chega a uma conclusão. Enquanto ficar você com o seu quinto evangelho, e o outro lá com o quinto evangelho dele, você vai dizer, está escrito. Aí tu vai olhar, aqui no meu não. Está escrito no teu, que mandou tu escolher. Essa parte aí, essa parte eu não peguei. Eu passei um antivírus assim. Aí tudo que tinha dizendo que a gente tinha que mudar alguma coisa, eu tirei. Entendeu? Tudo que estava falando de arrependimento, de renúncia, eu tirei. Estou vivendo um evangelho, o evangelho da graça, que é aquele evangelho da graça que eu não preciso mudar nada na minha vida. Jesus me ama. Paz e amor, vamos lá, Deus. Oh, Deus, tu é bom demais, Deus. Então, para ser discípulo teu, eu preciso o quê? Só viver a vidinha que eu quero viver. Eu não posso mudar, não preciso mudar nada. Eu não preciso dizer não para o meu eu. Eu não preciso renunciar às minhas coisas. Eu não preciso ler mais tua palavra para saber o que é, o que não é. Eu preciso só ler aquele texto lá de João 8, olhar o Senhor mandando assim a mulher se levantar e dizer, não te condeno, o Senhor não me condena. Não está um papo meio de... Não está um papo meio fumado, não está? É tipo isso, galera. É tipo isso. É papo fumado. Eu com essa voz de corintiano aqui. Pronto, agora não escuta mais nada que o pastor falou, porque ele falou. Não é de corintiano, não. É de outro time que eu não vou falar. Entende? Sabe o que a gente precisa? De um beijo. De um beijo da graça com a verdade. A graça não torna o errado certo. A graça torna o errado nulo em seu efeito de condenação. Mas a graça continua tornando o errado valendo como consequência natural dos nossos erros, das nossas escolhas. Entendem? João fazia isso muito bem. Primeira carta de João, ele começa e ele vai falando muita coisa. E João é assim. Tem hora que você lê João, e diz, rapaz, esse cara é chita da graça. Tem hora que você lê João, e diz, esse cara é chita da lei. João beijou a graça com a verdade. E é o mesmo João que escreve, dizendo, eu escrevo essas coisas para que vocês tenham certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Ele diz, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, não tem um pecado como algo normal na sua vida, entende?
ele vai trabalhando as duas coisas o tempo todo, o tempo todo. Lê a carta de João, primeira carta de João. E grifa de vermelho, o que é lei, e de azul, ou qualquer cor, e de azul, o que é graça. Para você perceber como ele está o tempo todo. Está escrito, também está escrito. Está escrito, também está escrito. Está escrito, também está escrito. Verdade, graça, verdade, graça, verdade, graça, verdade, graça. Percebe? O tempo todo, o tempo todo. Um exemplo disso. 1 João 2, 1 e 2. Ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porque pecar é ruim. Porque pecar destrói. Porque pecar faz mal. Faz mal pecar. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Entende? Essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Porque pecar faz mal. O caminho distante do caminho que Deus tem para nós, ele é um caminho de perdição. Não é porque se você for por diferente de Deus, ele vai lá botar o pé para você cair, não. É porque o caminho é ruim. Mas se vocês pecarem, saibam que existe um advogado junto ao Pai. Ele derrama verdade, ele derrama graça. E o evangelho todo, ele será uma expressão da verdade e da graça. O verbo se fez carne, e quem é o verbo? Deus, Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e verdade. Ele vem revelar todo o amor do Pai e vem revelar toda a verdade do Pai. Porque Jesus não vem só restaurar o nosso lugar no céu, ele vem restaurar a nossa vida aqui. E se ele viesse só com o perdão, ele ia simplesmente dizer: vive essa tua vida desgraçada e quando você morrer você vai para o céu. Entendeu? Mas ele vem revelar o quê? Verdade. Para quê? Para que a sua vida aqui, ela seja transformada. E que você comece a viver o céu na terra. Que você comece a viver o céu na terra. Amém, meus irmãos? Espere só um minutinho que eu estou tentando tirar um bocado de coisa. Eu quero escolher o que eu vou falar agora. Eu vou para Pedro. 2 Pedro. Lá no final, Marquinhos. 2 Pedro diz o seguinte. Falando sobre Paulo. Pedro está falando sobre Paulo. Ele diz: Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Esses assuntos era graça, tá? Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem os demais com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que é que ele fala aqui no 16? Que quem é que distorce? Que torce a escritura para a sua própria destruição? Os ignorantes e os instáveis. Quero falar para os ignorantes. Adquira conhecimento. Você nunca vai enxergar a floresta se você não conhecer nem as árvores, entendeu? Eu estou falando aqui, se você ficar olhando para a árvore, você não conhece a floresta, mas talvez você não conheça nem uma árvore. Não vai enxergar a floresta nunca. Quem são esses ignorantes? São as pessoas que não tinham ainda o conhecimento necessário para entender tudo aquilo. E para isso você vai adquirir como? Lendo o Evangelho, lendo o Novo Testamento, lendo o Antigo Testamento. Pastor, é muito grosso, pastor.
Mas vai devagarzinho que chega lá. Vai devagarzinho que chega lá. Uma geração de crente antigo. E a minha avó deve ser uma dessas. Que lia a Bíblia toda, todo ano. Todo ano lia a Bíblia toda. Lia a Bíblia. Quantas vezes já leu a Bíblia? Nem sabe dizer quantas. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Responde não, macho, para não passar vergonha. Entende? Aí fica catando o versículo para poder falar de coisas que estão no teu coração e não de coisas que são das coisas que Deus derrama, entende? Busca conhecimento, se aprofunda nisso. Se aprofunda. Isso vale para você, isso vale para mim. Se aprofunde. E ele fala dos instáveis. O instável é o cara que está assim. O instável, ele representa para aquela pessoa que ela está com medo. Então ela vai catar os textos para poder resolver o medo dela. Ou o cara está no pecado ali. Ele não quer largar o osso. Então ele se agarra como xiita da graça nos textos bíblicos que deixa ele ficar ali. Aí quem vem falar com ele, ele pá! Dá uma resposta pronta da graça. Onde abundou o pecado, que superabundou a graça. Mas tu tem que mudar a tua vida. Jesus não condenou aquela mulher. Você está me condenando? Não, estou só dizendo que tu está vivendo aí não é legal. Não, você está me condenando. Está condenando por quê? Não, porque ninguém pode. O xiita da graça não pode ouvir uma palavra de exortação. Que ele disse que é legalismo. Quem são esses? São aqueles que estão distorcendo a verdade de Deus para o seu bel prazer. Entende? Nós não podemos ser xiitas da lei e nem xiitas da graça. Precisamos do evangelho todo. O evangelho todo se faz com está escrito, também está escrito. Está escrito, também está escrito. E Pedro termina dizendo, versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e sempre. Amém. Sabe qual é o desafio que eu dou para você e para mim? Cresçamos na graça e no conhecimento. Ele está falando aqui de graça e verdade. Cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Cresçamos nisso. Não leamos a palavra a partir das nossas instabilidades, das nossas conveniências. Leamos a palavra a partir de tudo que Deus tem revelado para cada um de nós. Que Deus possa abençoar poderosamente a nossa vida, meu irmão. E entendemos que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Talvez essa palavra não tenha sido uma palavra para o seu coração. Ela tenha sido uma palavra para a sua mente. E que você guarde isso. Em outra oportunidade eu tratarei as outras coisas que eu tinha para tratar hoje. O seu ouvido sincero. Que você não saia de uma lógica simplória e infantil para interpretar a Escritura. E são assuntos para nós conversarmos depois. Eu queria só que você saísse daqui hoje entendendo que nós somos discípulos de Jesus. E que o caminho para entendermos o Evangelho todo é conhecermos tudo sobre Jesus. O está escrito e o também está escrito. O está escrito e o também está escrito. E que no entendimento de uma revelação plena da palavra, você possa chegar não como ignorante, não como instável, que está ali catando o texto para se sentir melhor, mas você possa chegar enxergando todas as árvores, enxergando a floresta, e entendendo a voz de Deus para o seu coração. Amém? Fica o desafio de conhecer a palavra, de ler mais, de se aprofundar e de vivermos com naturalidade no nosso corpo. O está escrito e o também está escrito. Está escrito, também está escrito. Que não queiramos calar com o também está escrito, mas fazer o contraponto em busca de uma verdade que represente toda a verdade de Deus e toda a graça do nosso Deus. Vamos cantar essa música. Enquanto cantamos, que você possa estar aí alinhando o seu coração com tudo isso. Talvez hoje seja um dia de você assumir o compromisso de ler a palavra, de conhecer mais sobre Deus,
Talvez hoje seja um dia de você assumir um compromisso e tentar ler essa palavra não a partir das suas instabilidades, mas ler essa palavra como alguém que quer de fato compreender o que está ali escrito. Vamos cantar. Enquanto cantamos, faz aí a tua oração.